E aí, gente, deu para entender um pouquinho como que se usa a linguagem da programação? Dá para usar para um montão de coisas, inclusive para combinar um rolê. Vamos lá, então. Vamos seguindo com a nossa programação. No segundo dia de Movimento Inova está recheado de coisas legais. Uma dessas coisas legais, quem vai apresentar para a gente é a nossa convidada, Gláucia Balvedi. Ela trabalha na Boeing, serviços de aeronáutica. Ela vai falar para a gente sobre um tema super, super importante, necessário, que é sobre o papel das mulheres na tecnologia, mulheres no STEM. Especificamente sobre o que ela vai conversar com a gente. E a Gláucia não estará sozinha. Neste percurso, ela vai contar com o auxílio da nossa querida professora Simone, do Centro de Mídias, para juntar as perguntas que vocês tiverem para fazer para a Gláucia. Gláucia, muito obrigada, seja bem-vindíssima. Vamos embora? Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar falando com vocês hoje aqui sobre as mulheres no STEM. A STEM é uma sigla em inglês para ciência, tecnologias, engenharias e matemática. Hoje nós temos uma representação feminina não muito grande nessas áreas, e eu vim falar para vocês um pouquinho da minha carreira, da minha trajetória de vida e sobre as mulheres cientistas que nós temos no mundo e também no Brasil. Então, não sei se os slides estão passando. Ah, sim. Então, falando para vocês um pouquinho sobre mim, eu sou engenheira, eu me formei na Universidade Federal de Uberlândia. Hoje eu trabalho na Boeing como pesquisadora, eu trabalho em sistemas que são utilizados nas aeronaves. Esses sistemas usam o sistema GPS, que eu acho que vocês devem conhecer. É o sistema que existe nos celulares, nos carros, para navegação. E eu trabalho nessa área em sistemas para as aeronaves. Eu me formei no ano de 2003 e vim para São José dos Campos para fazer o meu mestrado. Eu fiz o meu mestrado no ITA, também na área de engenharias. Eu fui fazer meu mestrado na área de engenharia de telecomunicações. Trabalhei um tempo no CTA, que é aquele órgão da aeronáutica, trabalhando como pesquisadora, e também trabalhei no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, trabalhei na área de integração de satélites, de sistemas satelitais, passei um tempo também na China, trabalhando no sistema chinês, no centro de lançamento chinês, Centro Espacial Chinês. Também trabalhei na Embraer e também agora estou na Boeing trabalhando como pesquisadora nessa área que eu falei para vocês. Próximo slide. Então, para ser pesquisadora, a gente precisa estudar bastante. Como eu falei, tem que ter uma boa base de matemática, tem que ter uma boa base das ciências, e desde sempre, eu sempre gostei muito dessas áreas, desde pequena, eu gostava bastante de matemática, gostava bastante de ciências, e estudava bastante. Para seguir essa carreira de pesquisador, se você gostar desse tipo de coisa, você vai precisar estudar bastante, inclusive aos finais de semana. Então, é uma carreira que exige bastante esforço, bastante dedicação também. E a gente sabe que a ciência, a tecnologia, as engenharias e matemática estão aí permeando a nossa vida em várias áreas, em diferentes áreas. Por exemplo, na agricultura, se nós pensarmos na agricultura, existem cientistas e pesquisadores, engenheiros por trás dos avanços tecnológicos da agricultura. Por exemplo, para estudar novos fertilizantes, envolve bastante engenharia química, novos métodos de produção, que vão aumentar a produção. Nós teremos também aqueles engenheiros que vão desenvolver as máquinas, que vão fazer as colheitas da alimentação. Então, tudo isso está envolvido aí nessa questão de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.
Também para o meio ambiente, controle de poluição atmosférica é uma ciência e bastante importante. Métodos para higienizar as águas para consumo, tudo isso envolve ciência, tudo isso envolve desenvolvimento tecnológico, vai envolver também engenharia. Na medicina, também muito importante, porque os equipamentos da medicina são desenvolvidos por engenheiros e cientistas. Por exemplo, os respiradores, que hoje nós estamos ouvindo falar bastante por causa dessa pandemia da Covid, é muito importante, são engenheiros que produzem esses respiradores, envolve aí uma necessidade de tecnologia. Nós temos os aparelhos que fazem tomografias, os aparelhos que fazem ressonância magnética, que vão, através desses exames, descobrir se você tem algum problema, são aqueles que vão enxergar lá dentro do seu corpo para ver onde que está o problema. Também equipamentos hospitalares em geral, todos são desenvolvidos por engenheiros, por cientistas, envolve bastante ciência em todos esses equipamentos que eu mencionei. A área de transportes também é bastante, que nós utilizamos bastante. Existe a engenharia dos veículos, dos carros, dos ônibus, dos aviões. Para se produzir um avião é necessário bastante ciência, bastante tecnologia, muitos engenheiros trabalhando em cada partezinha do avião. O combustível também é uma ciência, existe bastante engenharia e tecnologia envolvidos. Existem agora os biocombustíveis, são combustíveis que utilizam outras formas de matéria-prima que não é o petróleo. Então, isso também está ganhando bastante força e exige muito estudo, exige bastante tecnologia e bastante ciência por trás. Temos também os engenheiros que fazem as estradas, que vão ser aqui por onde os carros vão passar, por todo o transporte de cargas do Brasil também passa pelas estradas. Na biologia, nós precisamos de ter os microscópios, né, que são aqueles aparelhos que vão permitir aos cientistas enxergar bem os seres bem pequenininhos, ou então as moléculas. Então, todas essas áreas exigem aí o envolvimento de cientistas, o envolvimento de tecnologia, engenheiros e também a matemática. Até mesmo as ciências humanas, as ciências sociais, se beneficiam de métodos estatísticos para produzir resultados, também produzir informações necessárias. Próximo slide. Então, falando para vocês um pouquinho aí da minha vida, eu nasci em Brasília, mas eu fui para Uberlândia, bem pequena. Fiquei em Uberlândia fazendo a minha faculdade também. Eu fiz a Universidade Federal de Uberlândia, lá em Minas Gerais. Me formei em engenheira eletrônica. Como eu falei para vocês, também fui fazer o meu mestrado, estou fazendo o meu doutorado e também trabalho como pesquisadora aqui na Boeing, Pesquisa e Tecnologia do Brasil. E a minha área de atuação, como eu falei, é o GPS, né, que é aquele sistema de navegação que utiliza satélites para você conseguir fazer a sua localização em qualquer ponto do globo terrestre. Então, como também falei, fui para o meu mestrado, eu fiquei um tempo estudando na Espanha, na Universidade de Valência, fiquei lá alguns meses no laboratório de física aplicada, também trabalhei lá, foi uma experiência muito interessante, ir para outro país, conhecer uma outra língua, uma outra cultura, e também um novo conhecimento. Eu trabalhei com fibras óticas, e também utilizava microscópios, tudo isso também era importante para desenvolver esse trabalho que eu desenvolvi lá na Universidade de Valência. Então, falando um pouco sobre a minha carreira, como vocês sabem, sou pesquisadora, trabalhei no INPE, trabalhei na Embraer, já havia falado para vocês, e se vocês observarem aí nessa imagem, não sei se ela está bem grande para vocês verem todos os detalhes, eu trabalhei num laboratório muito parecido com esse que está aí. Esse laboratório que está aí ilustrado é um laboratório
da Boeing, onde se criou alguns satélites do GPS, mas aqui no Brasil existe um laboratório muito parecido dentro do INPE, e eu trabalhei num laboratório muito parecido com esse, fazendo testes nos sistemas de satélite, que é bastante interessante de conhecer. Então, falando um pouco sobre a questão das mulheres, né, na área de tecnologia, como eu falei, não existe uma representação muito grande das mulheres. Hoje, as faculdades de engenharia, se vocês forem olhar o número de homens e mulheres que entram, geralmente o número de homens é maior. Existe talvez um preconceito ainda na sociedade de que as mulheres não podem ir para a área de STEM, como eu falei, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Mas eu vou dar para vocês alguns exemplos de mulheres na ciência, na tecnologia, nas áreas de exatas, que talvez surpreendam vocês. Eu vou começar falando sobre a Hipácia de Alexandria. Não sei se vocês conhecem. A Hipácia de Alexandria foi uma grande matemática. Lá nos anos 350, 370 depois de Cristo, há muito tempo atrás. Ela desenvolveu o astrolábio pessoal. Ela era uma gênia em aritmética, geometria, astronomia. Ela avançou essas áreas de uma maneira formidável. E essa gênia, né, que nós tivemos, a Hipácia de Alexandria, poucas pessoas conhecem. Nós também temos uma geneticista chamada Barbara McClintock, que em 1983 ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia na área de genética. Eu não sei se vocês sabem também que quem inventou o Wi-Fi foi uma mulher chamada Hedy Lamarr. E ela também era uma atriz de Hollywood. E ela foi a que inventou o sistema Wi-Fi. A gente também tem a Anne McLaren. Ela foi a mulher que desenvolveu a técnica para criar os bebês de proveta. Nós também temos uma astronauta chamada Mae Jemison. Ela era astronauta, médica, engenheira, dançarina e era uma astronauta que fazia experimentos com células-tronco. Uma outra coisa muito interessante também, que o primeiro algoritmo da história, o primeiro programa da história, foi desenvolvido em 1834 também por uma mulher, chamada Ada Lovelace. Também, agora, muito recente, uma cientista chamada Kate Bowman, ela criou o algoritmo usado para gerar aquela imagem do centro da galáxia, que talvez vocês tenham visto em algum lugar, porque isso foi muito recente, foi ano passado. Ela desenvolveu o algoritmo que deu a imagem de um buraco negro. E nós também temos que falar da Marie Curie, que é o único ser humano no planeta que ganhou 2 prêmios Nobel, um em Química e um em Física, também mulher. Então, esses são vários exemplos para vocês de mulheres cientistas, mulheres da área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Mas todas essas que eu citei para vocês, se vocês perceberem, são mulheres estrangeiras. Agora eu vou falar um pouquinho sobre mulheres brasileiras para vocês. A gente tem aqui do Brasil a Rita de Cássia dos Anjos, que é uma física lá da Universidade Federal do Paraná, que estuda os raios cósmicos que chegam na Terra. A gente tem a Andréia Álvares, que estuda as estruturas necessárias para fazer com que os prédios suportem terremotos. Nós temos também a Jaqueline Mesquita, lá da Universidade de Brasília, que usa matemática para desenvolver ferramentas que ajudam os epidemiologistas, desculpe, que, por exemplo, estão estudando agora o coronavírus. Então, todas essas mulheres estão atuando na nossa sociedade com a ciência, com a tecnologia para ajudar a nossa sociedade. Nós temos também a Mariana Veras,
Ela é chefe do Laboratório de Poluição Atmosférica da USP. Nós temos a Maiana Zatz, que é uma bióloga, geneticista, geneticista e bióloga molecular. Nós temos a Elisa Frota Pessoa, que foi uma física experimental brasileira e pioneira na ciência do Brasil. Ela foi uma das fundadoras do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Temos a Graziela Maciel Barroso, que foi uma naturalista e botânica brasileira. Ela é conhecida como a primeira dama da botânica no Brasil. Foi uma grande estudiosa das plantas do território brasileiro. Nós temos também Márcia Cristina Barbosa. Ela é uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Jaqueline Góes de Jesus é uma biomédica, também pesquisadora brasileira, e ela é coordenadora da equipe que é responsável que sequenciou o genoma do coronavírus em apenas 48 horas após a confirmação do vírus em território brasileiro. E ela também está ligada à sequenciação genética do vírus da Zika. A gente também tem a Esther Cerdeira Sabino, que também trabalhou no sequenciamento genética do novo coronavírus, e ela trabalha na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também tem a Sônia Dietrich, que foi uma bioquímica brasileira, que foi pioneira no desenvolvimento da fisiologia e bioquímica das plantas, e também a Maria Lemes Lopes, que é considerada pelo CNPq uma das pioneiras da ciência no Brasil. Esses são apenas alguns exemplos, não teria como citar todos para vocês, mas existe sim um grande número de mulheres na ciência, existe sim um grande número de mulheres que são engenheiras, e isso é um incentivo para todas as meninas que gostam de ciências e que gostam da área de exatas, para percorrerem aí o caminho das ciências e se tornarem cientistas, se tornarem pesquisadoras, se tornarem engenheiras, aquilo que vocês desejarem fazer como carreira. Gláucia. Próximo slide. Oi, Gláucia, tudo bem? Aqui é a Simone. O chat está bombando de interações dos professores, os alunos, os diretores que estão participando, né, da palestra, e eles têm algumas perguntas, e uma delas eu selecionei para você, né? Eles perguntaram assim se você sofreu muito preconceito ao longo da sua carreira e se você se sentiu discriminada dentro da sala de aula, né? Na faculdade, na sua caminhada aí de cientista. Esses nomes que você colocou para nós é muito rico, eles adoraram, né? Saber que tem tantas pessoas participantes, mulheres na ciência. Infelizmente não é muito divulgado que eles colocam aqui, né? Mas eles estão bastante orgulhosos, né, da sua colocação em relação aos cientistas que participam da ciência, da tecnologia. E a pergunta que é mais recorrente aqui é em relação a esse preconceito na sua carreira e o que você sentiu quando você ingressou dentro da universidade, né, sendo que uma área, né, na engenharia, uma área muito machista, né, como você foi acolhida pelos seus colegas, até mesmo pelos professores, que a grande maioria dos professores, na sua época, acho que já tinha algumas professoras, né, mas a grande maioria ainda é professor nessa área de exatas, né, da ciência, tecnologia. Você poderia falar um pouquinho para nós, Gláucia? Sim, claro. Quando eu entrei na faculdade, entraram 40 alunos naquela turma, e haviam somente 3 mulheres, eu e mais 2 colegas. Lógico, quando tem uma turma com muitos meninos, sempre tem aquelas brincadeiras, assim, né, porque nós somos as únicas mulheres. Mas, com o tempo, os nossos colegas de turma meio que pararam de fazer essa diferenciação, né? Eu acho que com o convívio diário, criou ali uma amizade entre os colegas de turma e essa diferenciação de mulher para os homens não ficou mais tão evidente. Lógico, não foi de um dia para o outro,
mas nós conseguimos aí, depois de um tempo, a turma realmente, assim, não tinha mais aquela diferenciação. Sempre é um pouco complicado, porque quando você tem um grupo mais ou menos igual de mulheres e homens, é uma tendência até natural um pouco, ter assim, as mulheres ficarem mais próximas das outras mulheres, os homens dos outros homens, mas como a gente estava numa turma que só tinha homem, a gente não tinha outra alternativa, né? Todos os nossos amigos e colegas de faculdade da nossa turma eram homens. Isso foi muito bom. Por quê? Até mesmo para as meninas, né, que tinham entrado, eu e mais 3, para vocês terem uma ideia, éramos somente 3 no começo. Porque nós tivemos que nos interagir com os rapazes, e nós aprendemos também, né, um pouco como os rapazes pensam. Então, isso foi muito bom, né? Foi uma coisa bastante interessante. E com relação à discriminação, houveram situações na área do trabalho, de algumas pessoas. Eu não posso dizer que é uma coisa generalizada. Eu posso dizer que são algumas pessoas, alguns professores, alguns casos pontuais de professores que faziam algumas brincadeiras desnecessárias ou falavam algumas coisas desnecessárias. Então, de alguma forma, em algumas situações, ocorreu sim, né, uma certa discriminação por parte dessas pessoas. Mas eu fico muito feliz de falar que não era uma discriminação, por exemplo, da área em que eu estava, uma discriminação de todos os professores, ou uma discriminação do departamento que eu estava trabalhando ou estudando. Era uma discriminação de algumas pessoas. Então, algumas pessoas ainda tinham dentro de si uma ideia arraigada de que talvez as mulheres não poderiam estar ali trabalhando. Então, essas pessoas externavam isso. Né? E eu fico feliz de falar que não foi um caso de um departamento ou um grande número de pessoas, né? Mas nós sempre vamos ter que lidar com algum tipo de situação assim, e nós temos que saber lidar com isso, né? Nós, mulheres, temos que estudar, temos que trabalhar, nós temos que fazer as nossas pesquisas, publicar os resultados do nosso trabalho, e mostrar o nosso valor o tempo todo, né? Então, isso aí que é importante, né? A dizer, né? Que nós não podemos nos abater por alguma coisa que alguma pessoa fale pra gente que possa nos desmerecer, né? O nosso valor está dentro da gente, né? O nosso sentido de valor. Então, se você quiser, você menina que vai fazer a faculdade de engenharia, encontrar pessoas que façam brincadeiras que não são muito legais ou falem alguma coisa que não é muito legal, saiba que o problema está na outra pessoa. Não leve para você aquilo e continue a sua jornada. Legal, Gláucia. E também tem uma outra pergunta aqui, Gláucia, da professora Roseli, não só dela como outras pessoas, mas eu consegui pescar o nome dela. Ela colocou assim, se você conseguiu conciliar família, carreira profissional, porque assim, eu lembro quando eu entrei na faculdade na década de 90, eu fiz química, mas aí todo mundo acha que você fazer química, no caso, era para ser professora, né? E na minha sala também tinha poucas mulheres, né? E a pergunta maior deles é assim, você veio aqui arranjar um marido, né? E sempre colocava isso, né? Então, eles não viam a gente como uma carreira de cientista, né? Chegar a galgar esse caminho, né? Sim, mas para a educação, que dá para você conciliar os dois. Aí a pergunta da professora Roseli seria o quê? Se você conseguiu conciliar a família e a carreira, e como você fez isso? Eu pedi para você comentar um pouquinho sobre esse assunto. Sim. Olha, eu acho que é da mesma forma que todas as mulheres hoje que trabalham precisam conciliar, né, as suas carreiras em qualquer área que seja, não somente na área de STEM, né? Existem algumas coisas particulares, né, da área de STEM que você precisa fazer mestrado, doutorado, você precisa estudar grandes horas, né, para poder fazer as suas pesquisas, às vezes o final de semana. Então, dependendo da situação, é um pouco diferente, né, das outras profissões.
Mas eu posso dizer que não tem muita diferença essa conciliação da vida pessoal com a vida do trabalho, diferente de todas as outras mulheres, né, de qualquer outra área de atuação, né? Infelizmente, hoje em dia, as mulheres têm uma carga de trabalho um pouco maior porque elas cuidam mais das coisas da casa, né? Muitas mulheres também cuidam sozinhas de suas famílias. Então, as mulheres têm aí uma carga de trabalho um pouco maior, porque termina o trabalho, as 8 horas de trabalho, mas depois vai para casa e tem o cuidado com os filhos, com a alimentação, com a casa. Então, realmente, fica assim um pouco mais pesado, né? O que eu digo, depende muito de você colocar aí as suas prioridades também, a ajuda da sua família, se você tem filhos ou se você tem um companheiro que possa te ajudar também com essas questões, né? O apoio da família é muito importante, né? E é muito importante a família saber que você está trabalhando em projetos, em áreas que está ali ajudando a sociedade de muitas formas. Então, é importante também saber que você vai precisar se dedicar em alguns momentos de uma forma mais intensiva, justamente para conseguir liberar aí esses resultados para a sociedade. Também aqui, Glaucia, a professora Roseli colocou assim, se houve alguma frustração no seu percurso, quais foram, se você teve vontade de desistir nesse percurso. Sim, há frustrações várias, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu aplicar para algum doutorado e eu não consegui a vaga, não consegui a bolsa, já aconteceu. Frustração de fazer entrevistas de emprego em uma empresa que eu gostaria de trabalhar e não ter conseguido. Tive também a frustração no vestibular, porque quando eu fiz o meu vestibular, acho que eu fiz para a Universidade Federal de Uberlândia, que é onde eu morava, eu fiz o ITA também, eu não consegui passar no vestibular no ITA naquele momento, também foi uma frustração, porque eu poderia ou entrar na Universidade Federal de Uberlândia, ou continuar fazendo cursinho, que também era muito caro na época, então foi uma série de fatores, né? E não me arrependo de ter ficado na Universidade Federal de Uberlândia, porque é uma universidade muito boa. Então, algumas coisas assim aconteceram sim, né? Algumas frustrações elas fazem parte da vida de todo mundo, né? De não conseguir uma bolsa, de não ter um artigo aceito para publicação. Na área científica, né, a gente publica bastante, a gente precisa publicar os resultados das nossas pesquisas, e às vezes o artigo não é aceito, né, para um congresso ou para uma revista que a gente gostaria de publicar. Então, todas essas frustrações aconteceram e fazem parte, né? A gente precisa criar resiliência com essas frustrações e seguir adiante na pesquisa, publicar em outro lugar, melhorar um pouco o texto. Então, tudo isso é uma forma de a gente criar uma resiliência e melhorar o nosso trabalho também. Não, com certeza, né? Esses obstáculos servem para fortalecer cada vez mais a gente, né? Visto aí os nomes das pessoas que se colocou, das cientistas, que nós temos aí, as mulheres que estão na STEM, que está aumentando cada vez mais. Também teve professores que colocou aqui, né? Que se não fossem as mulheres, que seria a educação, porque no começo, né? Até hoje, né? A grande maioria do corpo docente, da gestão da escola, são mulheres, né? E mesmo assim, elas conseguem fazer a sua dupla, tripla jornada, né, Glaucia? Exatamente. Então, assim, eles estão... E é interessante, eu acho que eu ouvi uma vez uma frase muito interessante, quando existem alguns projetos na África, projetos de mulheres para mulheres, que vão ensinar as mulheres, por exemplo, a fazer poços artesianos, para melhorar ali, né, as condições de vida daquelas pessoas. E uma frase muito interessante desse projeto que eu ouvi foi que se você educa uma mulher, você educa uma família inteira, né? Então, é uma coisa muito interessante, né? Então, ao ensinar mulheres a fazer pequenos projetos, digamos, tecnológicos para melhorar ali as condições de vida deles, eles mudaram toda uma sociedade ali por causa disso. Legal. Eu lembro também, Glaucia, que quando eu estava na minha pós-graduação,
os trabalhos para ser aceito na revista, no final da década de 90, começo lá nos anos 2002, a minha professora, que é a professora doutora Adriana Carmona, muitas vezes ela não podia assinar o trabalho, porque aquela revista, né, que é a revista Top, a Nature, entre outras lá, que acabava não aceitando. Então, tinha que o professor, que era colaborador dela, ele assinar a revista para a gente poder publicar os artigos, né? Infelizmente, a gente passou por essa fase, acredito que agora eu estou um pouco fora da ciência, agora me aprofundei mais dentro da educação, creio que a gente não está sofrendo mais esse tipo de barreira, digamos assim, né? E também aqui os professores estão hiper contentes com a sua palestra, parabenizando, né, pelas suas colocações. E eles colocaram assim, a professora Yasmin pediu para você comentar um pouco da questão da cor, da raça, das mulheres que estão, né, galgando esse caminho nosso aí. Sim, sim. Foi bastante interessante até essa pergunta, porque na segunda-feira eu participei de uma mesa redonda também falando sobre esse assunto das mulheres no STEM e essa questão de raça, né? E estavam falando, e nessa mesa redonda tinha uma professora, que ela é professora lá do Universidade Federal do ABC, que ela é uma professora trans. E também uma professora, também na área de exatas, que é uma professora negra. Então, elas contaram e falaram muito da questão de serem mulheres, né, mulheres negras, mulheres trans, e como isso foi impactante, né, na carreira delas, porque dependendo da situação, do local em que ela trabalha, com as pessoas com que ela lida, essa questão do preconceito ainda existe. Eu não citei aqui, né, assim, explicitamente, mas muitas dessas mulheres que eu citei, tanto as estrangeiras como as brasileiras, são mulheres negras, né? Eu não citei aqui para vocês esse ponto, né? Mas muitas são mulheres negras, né? Então, é muito interessante essa pergunta, né? E se você tem um filme, eu esqueci o nome do filme, mas é um filme recente falando sobre as mulheres negras na NASA. Se alguém lembrar o nome do filme, depois você coloca aí. É um filme muito interessante que fala essa trajetória das mulheres cientistas e engenheiras negras na NASA e como foi difícil para elas se estabelecerem, né? Então, é bastante interessante esse filme. Legal. Eu estou tentando buscar aqui qual é o nome do filme, só que eu não estou conseguindo achar aqui, mas eu vou colocar. Aí colocaram aqui... aqui, acho que achei o nome do filme. Estrelas... Isso, né? Estrelas Além do Tempo. Muito bom o filme, exato. Eu vi também. Muito bom. Muito interessante. Infelizmente, demoraram para ter o seu reconhecimento, né? E seria muito interessante os professores fazerem em sala de aula algum trabalho com as crianças a esse respeito, né? Em uma investigação das mulheres brasileiras ou estrangeiras, cientistas, negras, falar um pouco da trajetória de cada uma delas, acho que ia ser bastante interessante fazer esse tipo de trabalho. Eu citei muitos poucos exemplos por causa do tempo, né? Mas gostaria de citar vários outros. Não, com certeza. Se a gente fizer a busca, né, Glaucia, a gente vai encontrar muito mais mulheres, né, atuantes nesse caminho aqui, só que não são tão divulgadas como são divulgados, né, no caso, os cientistas, né? Homens. Sim. Mas, com certeza, nós temos bastante pessoas que contribuíram e que estão contribuindo e esperamos, né, que isso acabe, essa divisão, né, ela termine, né, ela acaba se extinguindo, né, ao longo do tempo, né? E os professores estão agradecendo a sua participação, né? Eles até sugeriram que esse seria um tema para o Dia da Mulher também, né? Que a gente falasse mais sobre isso, muito interessante. E eu gostaria de agradecer a tua participação, Glaucia, e se puder fazer seus fechamentos, né? Fique à vontade, Glaucia. Sim, eu gostaria de agradecer o convite. Eu adoro conversar sobre esses temas, adoro falar com meninas, principalmente sobre isso, né? Sempre ter em mente que se elas gostarem, né, das áreas de engenharia, de matemática, ciência e tecnologia, para elas irem em frente, né, seguirem aí essa carreira, vai exigir muito estudo, vai exigir muito esforço, mas vale a pena. E também para quem não gostar dessas áreas e desejar seguir outras áreas, ter um conhecimento de matemática, de tecnologia é muito importante,
né? Até mesmo a matemática, ela auxilia aí você a criar estruturas mentais que vão te ajudar a resolver os problemas do dia a dia, seja em qualquer área que for. Então, é muito importante se exercitar a matemática, exercitar o conhecimento em ciência e tecnologia. Tem um vídeo que foi enviado para vocês, é um vídeo bem curtinho, né? Se vocês tiverem tempo de passar esse vídeo também. Glaucia, eu queria agradecer a você por ter me convidado a participar da sua palestra, né? Palestra sobre as mulheres no STEM, né? Eu, como professora cientista, também agradeço imensamente, né, ter participado. E os professores adoraram a sua palestra, né? E acharam que foi um incentivo muito grande para os estudantes, até mesmo para eles, né? E eu queria agradecer a você pela manhã de hoje. Eu que agradeço o convite. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal, e até a próxima palestra. Tchau, tchau.